Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos doutores e doutoras que nos escutam neste dia. Eu me chamo Lucas Moreira, serei o host dessa gravação de podcast hoje, que nada mais é do que um trabalho acadêmico relacionado à matéria de prática jurídica, na qual estaremos conversando, né, sobre o juridiquês, sobre a complexidade da linguagem jurídica e como ela se torna cada vez mais complexa para a população leiga e como o direito, como uma ciência social, tem se afastado da população que justamente deveria ser o público-alvo dele. Aqui comigo hoje presente temos Brandon, Matheus, Emanuel, Milene, Maria Antônia e o Rodrigo. Vamos estar iniciando a palavra com nosso colega Brandon. É isso. Bom, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, né? Recentemente, né, assisti um podcast do Dr. Paulo Duarte, ele é um advogado tributarista, e onde uma dessas pautas do podcast foi o prova juridiquês, onde o apresentador questionou por que a gente persiste tanto nesse juridiquês. E o advogado falou que seria uma falsa ideia de eloquência, ou seja, aquela falsa ideia de que a gente tem que falar mais bonito, a gente tem que falar mais sofisticado para... Porque no nosso meio a gente tem que falar mais bonito, tem que ser mais formal, para passar para o nosso cliente, nossa formalidade, o nosso trabalho, né? E hoje em dia, querendo ou não, muito advogado usa termos difíceis, usa muito latim, que o próprio nem sabe o significado, né? Onde o próprio Dr. Paulo Duarte, tributarista, fala isso, né? Que muitos utilizam dessa linguagem, mas os mesmos nem sabem o que significa. O próprio também afirma no podcast que no meio advogado, no meio jurídico, tem muito disputa de ego, onde aquele advogado que tem uma fala mais robusta, uma escrita mais robusta, se destaca, passa por outra visão de que eu sou mais inteligente, eu sei mais. Então, querendo ou não, o juridiquês não atrapalha só o leigo que não está nesse meio, mas também acaba atrapalhando os advogados em si, né? Que acaba, eu falando um termo latim aqui, o Lucas não pode entender, talvez nem eu sei, mas eu quero passar a visão de que eu sou mais inteligente, sabe? Pegando um pouco do gancho do que o Breno falou aqui, eu acho muito interessante. Por exemplo, qual o objetivo desse juridiquês no meio jurídico, a não ser de querer enfeitar uma palavra simples. E isso é muito interessante, por quê? Porque eles querem apenas enfeitar, querem apenas, não querem pegar o cliente e falar de forma objetiva e simplificada. Para mim, como acadêmico do direito, eu aprendi que, na academia do direito, que o direito ele é de suma importância para resolver os conflitos da sociedade. E para que você vai pegar esse conflito da sociedade e durante a sua prática jurídica ali, você vai querer enfeitar aquilo. Eu não acho correto você fazer isso. No meu bem entender, teria que fazer o mais simples possível. Tem muitas... Teve uma vez lá que também que eu estava vendo, tinha uma entrevista da Rede Globo 14 anos atrás, quando eu estava pesquisando sobre o tema, falando sobre isso, falando que, às vezes, termos simples como cadeia pública, eles pegavam e colocavam termos em latim. Aí chegava esse repórter, chegava e perguntava para uma pessoa simples, né, uma pessoa normal, um civil, e a pessoa não entendia, achava que aquilo era um palavrão, só que era simplesmente cadeia pública, entendeu? Então, são esses tipos de termos que, para mim, não fazem sentido no direito e cada vez mais tem que ir sendo retirado e o direito sendo mais simplificado para o entendimento dos nossos clientes, do nosso público. O que acontece? Enquanto eu estava pesquisando sobre o tema, eu acabei achando algumas coisas que ainda fundamentam, né, um pouco dessa visão mais saudosista, né, em manter o direito como uma ciência complexa. Que acontece? O juridiquês, ele justamente surge, né, dessa sistematização que o direito tem para ele funcionar, né, que vem desde de Montesquieu, que desde a estrutura que o direito tem que ter, ele acaba se tornando complexo. Só que qual que é o problema? De anos para cá, a tendência mundial de outros países, a não ser o Brasil, é de que o direito tem se tornado mais simples, né, menos complexo. E no Brasil, eu acho que por uma ideia egoísta da própria população que opera o direito, né, muitos deles gostam de enfeitar, né, de demonstrar
intelecto, demonstrar superioridade, tentar destacar o direito como uma coisa confusa que ninguém consegue entender, e como se eles fossem os donos da inteligência, por justamente conseguirem lidar com essas palavras, e utilizam, dificultando elas, justamente para a população a população comum, a população leiga, não conseguir entender o que eles estão falando, e justamente tratar eles com um ar de superioridade, né? Então, acho que uma das coisas que mantém enraizado essa complexidade no Brasil é justamente essa visão mais saudosista dos próprios operadores do direito mesmo, que se dizem da velha guarda do direito. É muito interessante. É muito interessante isso que o Lucas falou, porque a gente vê muito na prática, né? Questão mesmo de um júri. A gente no 7º período tá vendo muitos júris. E a gente vê que as pessoas leigas, quando um juiz está falando, até mesmo quando um advogado está falando, não tem entendimento da fala do mesmo. Porque é uma fala complicada, é uma fala complexa. Então, eles não conseguem entender. A gente vê que muitas das vezes, ou o juiz vai explicar após dar a sentença o que aconteceu, ou fala que o advogado vai explicar para o mesmo após a sentença do que aconteceu. É muito interessante também que o ministro Barroso, hoje o atual presidente do STF, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que falar difícil não é ser inteligente. Não é porque você sabe palavras difíceis que você está dominando o assunto que você está falando. Muitas das vezes você está falando algo que você leu e você está repassando. E uma fala muito polêmica que ele teve, que foi polêmica da fala dele, polêmica para o nosso post do Instagram também. Ele falou que muitas das vezes as falas do direito são como posições do Kama Sutra. Muitas pessoas levou isso como humor, mas isso foi como uma crítica. Ele quis criticar que as palavras são difíceis e que tem pouco entendimento, que as pessoas leigas não entendem o que está sendo falado e que ele, uma forma, não foi dessa forma que ele falou, mas entre aspas, ele fala que tem que simplificar o que já é simples. Ainda nesse gancho de enfeitar demais, nós, como estudantes de Direito, já entramos na faculdade lidando com as juridiquês. Eu estava pesquisando um pouco, né, sobre o tema, Descomplicando o Direito, que é o tema do nosso grupo, e quando eu pesquisava, aparecia lá, tipo, passo a passo de como você aprendeu juridiquês. E por muitas vezes nós repetimos, e no fim a gente nem sabe o que fala. Como a Maria Antônia falou, os próprios doutores não sabem. Mas na faculdade nós já aprendemos dessa forma. Um exemplo disso é a doutrina. A doutrina ela é muito importante, mas o entendimento dela é muito difícil. Eu falo por mim mesma. Além disso, de tudo isso que vocês falaram, a nossa Constituição de 88, ela, entre os direitos fundamentais que ela garante também o acesso à justiça e à informação. Então, muito bem os meninos pontuaram aí, essa questão de enfeitar muito, às vezes nem a pessoa que está ali falando ou redigindo um texto ali está enfeitando muitas palavras, colocando em latim, nem ela mesma está entendendo, quem dirá um leigo, né? Por exemplo, às vezes a gente tem um cliente, a gente está ali conduzindo um processo que envolve ele, se aquela pessoa pegar para ler ali, nem ela mesma entende algo que está sendo feito ali que envolve ela. Então, do que adianta, assim, enfeitar para passar aquela sensação de que sou inteligente, sou superior, do que vale isso para o meu cliente, né? Se nem mesmo ele está entendendo o que está falando ali, se trata exatamente sobre ele, não sobre mim, né? E o direito é para todos. E acho que para todos, mas principalmente para aqueles que são leigos. Nós hoje somos estudantes, mas no futuro seremos operadores do direito. Talvez para a gente é mais fácil lidar com isso. Mas eu acho que o direito é principalmente para aquelas pessoas que são leigas e não conseguem entender. Então eu acho que a gente tinha que passar por buscar ser mais claros, né? Sim, e justamente essas pessoas que vão estar, assim, né, encarando os processos como os autores e os réus. Então eles têm que entender o que está sendo dito numa sentença, o que está sendo dito num acórdão, né? E essa linguagem, né, dificultada afasta cada vez mais as pessoas, né, do entendimento, né, do exercício do direito, que não vai nem saber do que ela tá, qual direito dela está sendo garantido ali, o que realmente está sendo passado, né? Por exemplo, como ela vai ler uma sentença. Não dá para entender nada. Às vezes até a gente que, né, tem mais contato com o direito fica perdido ali no que significa e tudo. Uma pessoa dessa, como não tem entendimento, vai só se afastar cada vez mais. É interessante o que a Milene falou da doutrina, porque quantas vezes nós, estudantes de direitos, vamos procurar uma doutrina comentada, vamos procurar um vídeo sobre a doutrina, para a gente entender, porque são palavras, gente, que são complicadas, para nós também e não só para quem nunca fez uma faculdade,
ou perdão, só para quem nunca fez uma faculdade, para quem nunca frequentou nenhum lugar do direito, para o próprio estudante. Caso vocês venham a gente em algum lugar, vocês podem perguntar. É complicado. Muitas vezes a gente nem sabe o que está sendo escrito, a gente vai pesquisar, vai buscar, porque a gente não entra na faculdade sabendo, a gente vai aprendendo com o tempo, e tem horas que, ao finalizar, não aprendemos completamente tudo. Só para completar, acerca disso da doutrina comentada, né? Eu falo por mim, no 7º período eu devo ter lido uma doutrina, que foi uma PS mesmo. Mas eu procurei recursos de resumos, de vídeos desenhados, né? E hoje em dia nós temos acesso a essa informação. Porque, se for olhar, antigamente eles não tinham acesso a isso. Hoje, se a gente procurar lá uma doutrina, uma jurisprudência, a gente vai achar ela mais facilitada para poder estar aprendendo. Mas ela é necessária estar lá... Sendo bem explicada. Isso, mas sendo bem explicada no dia a dia também. Sim. Não só precisar ir lá na internet procurar alguém que facilitou ela pra gente. Uhum. Sim. E uma curiosidade, puxando um gancho do que o Matheus falou, é que justamente por conta da população comum lidar bastante com sentenças, né, e acórdãos no final dos seus processos, existe um projeto de lei no Brasil, do deputado federal Paulo Bengston, do PTB do Pará, o projeto de lei 3.326 de 2021. E o que acontece? Resumidamente, esse projeto de lei ele consiste na obrigação de sentenças e acórdãos utilizarem linguagem coloquial na sua inscrição. Por quê? O que acontece? A intenção desse projeto de lei é tornar justamente o acórdão e a sentença instrumentos mais acessíveis, né? Justamente para a população que vai estar provocando o judiciário em busca das suas respostas. E outro fator que justamente fundamenta esse movimento, né, que o judiciário tem feito e o próprio legislativo de tentar tornar o direito algo mais acessível, né, para a população em geral, foi o Pacto Nacional da Linguagem Simples, né, que foi feito pelo CNJ em 2023, ou 2022, se eu não me engano, que basicamente ele consiste no quê? É um acordo que o CNJ fez com todos os tribunais do Brasil, que a partir de agora os magistrados se comprometem a, no decorrer do processo, seja em decisões, despachos, adotar uma linguagem mais simples. Porque, embora o processo, em grande maioria, vá ser operado pelo advogado, pelo juiz, por etc., pelo estudante de direito, muitas pessoas ficam curiosas, né, para saber, se deparam com o processo e muitas vezes ficam confusas, não entendem do que se trata. E o CNJ vem com esse pacto, juntamente com os tribunais, como uma medida de tentar tornar, né, o direito algo mais simples. Igual eu estava falando, basicamente não pode ter esse difícil entendimento por parte da sociedade, igual o Manel falou ali sobre a Constituição, que tem que ter o direito da pessoa, né? A Constituição, entre os direitos fundamentais, ela garante acesso à justiça e à informação. Não adianta nada você ter garantido lá na Constituição lá, acesso à justiça e tá falando palavra ali que a pessoa não entende, entendeu? Exato. Então tem que ter essa garantia do entendimento do processo. Bom, vamos já estar encerrando, né? Por conta de que a gente tem um prazo bem curto. Sim, bem curtinho. Mas eu só queria acrescentar, né, para dar uma quebrada no clima, algo relacionado a esse tema que justamente me motivou a estar propondo ele para o grupo e a gente está escolhendo, é que em uma determinada situação no escritório em que eu trabalho, recebemos uma ligação de um cliente bastante indignado com o seu processo, né, por conta de que ele havia se deparado, né, na consulta pública, que hoje em dia é bem mais fácil, né, você ter notícias sobre o seu processo, e ele ligou para lá revoltado. Que acordo é esse? Feito no meu processo. Aí, né, desperta aquela curiosidade, né? Você dá aquela geladinha, aí você abre o processo para olhar. Era um acórdão. Um acordo. Aí vai ligar, né, pro cliente e avisar. Mas enfim, utilizando essa história aqui para estar encerrando, gostaria de agradecer a Univale pela oportunidade, ao pessoal da Univale TV por estar nos apoiando e nos ajudando aqui na gravação. Muito obrigado a vocês pela audiência.
se inscreve no canal da Univale TV, dá Curte, like, comenta. curta e comenta e Compartilha. dá a sua opinião sobre o tema aí nos comentários, viu? Abriu. Valeu. Tchau, tchau.